Prezado, querido irmão, hoje nós vamos estudar, então, um versículo de Hebreus, falando sobre opressões e pecados que nos rodeiam. Paulo escreveu essa carta aos Hebreus em uma época conturbada de guerra, mostrando que de tudo ele tirava exemplo. Diz assim Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ao debater este assunto, falarei, primeiro, do que se trata essa corrida descrita no texto por Paulo. Segundo, mostrarei o que está em questão. E terceiro, as condições para se ganhar essa corrida. O que é essa corrida, então? Nesse texto, o apóstolo manifestamente faz uma alusão aos Jogos Olímpicos e Istmicos que eram realizados, celebrados no Oriente, e com o qual seus leitores, os hebreus, estavam muito familiarizados. Como esses jogos eram amplamente conhecidos, muitas vezes Paulo faz alusão a eles para ilustrar as verdades do cristianismo. Esses jogos tiveram origem na política do governo para desenvolver a força física de seus súditos e dar-lhes a maior eficiência possível. Antes que a pólvora entrasse em uso, o sucesso de uma guerra dependia muito mais da força física e destreza de um exército do que nos dias de hoje, quando já se usam milhares de estratégias e tecnologias. Os exércitos então se confrontavam corpo a corpo, com espadas, lanças e clavas, arcos e flechas, lança-dardos e todas aquelas armas manuais que exigiam grande energia física e força para se empunhar. Por conseguinte, entrou na política dos governos da época cultivar o desenvolvimento físico, tanto quanto possível. Escolas foram criadas com esse propósito de treinar os homens a executarem corridas, a manejar a lança, a espada, o escudo, e a se envolverem em todos os exercícios direcionados a desenvolver o sistema muscular ao máximo. A fim de dar grande popularidade a esse sistema de exercícios, esses jogos foram criados e sustentados pelas mais altas autoridades civis. Até mesmo os reis compareceram às suas celebrações. Grandes preparativos eram feitos por meses e até anos de antecedência, com o treinamento muito cuidadoso dos concorrentes. Alguns desses jogos foram as maratonas, sendo naqueles tempos uma questão de grande importância que os homens fossem capazes de correr com grande velocidade e por um longo tempo. Ao redor de todo o percurso dessas corridas eram montadas arquibancadas de assentos, proporcionando acomodações para um imenso número de espectadores. Na verdade, toda a grande massa da população dos reinos antigos foi acomodada nessas ocasiões. Assim, essas cadeiras eram todas ocupadas de espectadores, formando um amplo anfiteatro de cada lado, ilustrado no texto por Paulo como uma grande nuvem de testemunhas. Os concorrentes desses jogos, é claro, faziam grandes preparativos para a disputa. Suas roupas, se de fato eles usavam alguma, eram adequadas de tal modo que todos os músculos, sem nenhuma amarração, exercessem ao máximo desempenho. Cada coisa, por mínima que fosse, que impedisse o esforço mais livre e mais completo de toda a sua força, era cuidadosamente evitada. Eles colocaram de lado todo embaraço. Se exercitavam diariamente, observavam a moderação ao máximo em todos os seus atos.
Em resumo, não se negligenciava nenhuma coisa que fosse desfavorável à sua velocidade máxima. Várias coisas deveriam ser atenciosamente observadas ao participar dessa corrida. Eles deveriam começar corretamente, ou de acordo com as regras. Eles deviam participar da corrida até o final. Se eles começassem direito, corressem de acordo com as regras e se destacassem de seus concorrentes, eles eram logo coroados. Caso contrário, não. Agora, nessa passagem, o apóstolo manifestamente faz alusão a essas corridas, a qual, comparada à vida cristã, que ele chama de uma carreira. A vida cristã é, às vezes, também chamada de luta ou batalha. É um conflito grande travado com o mundo, a carne e o diabo. O propósito do apóstolo é trazer a verdade de que, para ser bem-sucedido em vencer essa corrida, devemos fazer o máximo esforço. Então, o que se fala aqui é desta corrida cristã, ou seja, da luta com o mundo, a carne e o diabo, com o qual todo cristão está familiarizado, e através da qual ele precisa passar para ganhar a coroa. Vou mostrar o que está em jogo nessa corrida. O prêmio é a coroa eterna de glória. Isso inclui tudo o que é honroso e glorioso no céu, a ser compartilhado com Cristo na sua glória. Sentar-se com Ele no seu trono, tornar-se reis e sacerdotes diante de Deus, ser filhos adotivos de Deus e ter mansões em seu palácio. Sentar em sua mesa e desfrutar de todas as honras e bênçãos da filiação com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora veremos as condições para ser vencedor nessa corrida. A primeira condição citada no texto é que devemos deixar de lado todo o peso. Essa disputa ou conflito é mental e não físico. Pertence à mente, não ao corpo. Portanto, vejamos o que deve ser considerado como um peso ou embaraço desnecessário ao desempenhar essa corrida. Todas as atividades desnecessárias, isso é, qualquer nível ou espécie de assuntos para o qual não fomos claramente chamados pela providência de Deus. Agora, qualquer forma de atividade importante a que estamos claramente chamados pela providência de Deus e a qual atendemos unicamente com um olhar para a sua glória, não é inconsistente com a execução de nossa carreira e não deve ser considerada como um peso, mas como parte de nosso empreendimento e dever como cristão, e portanto como parte da corrida em si. Mas quando a pessoa se envolve em qualquer atividade, seja importante ou trivial, a qual portanto não é chamada por Deus, essa pessoa leva sobre si uma carga desnecessária. É um peso morto sobre si, ou melhor, não pode dar o máximo de si com essa obrigação em seus ombros, porque isso é egoísmo. E a pessoa já apostatou, quer dizer, desviou-se de Deus e passou a servir a si mesmo. O indivíduo não tem o direito de realizar, ou afirmar, ou ser nada além do que exclusivamente as coisas para as quais Deus o chama. Se ele compromete-se com qualquer assunto egoísta, ou toma sobre si coisas do que o dever exigido para com Deus, a mais do que isso, ele então está fora do serviço de Deus e, consequentemente, não poderá ser mais vitorioso nessa carreira do que o atleta poderia nos Jogos Olímpicos se o mesmo corresse no sentido contrário em vez de correr para o alto. Que seja sempre lembrado, quando um homem realizar algo, seja de qualquer importância ou natureza, e se no seu melhor discernimento não agir para a glória de Deus, e não projetar as coisas para a sua glória e o bem geral do seu povo, está em apostasia real a Deus. É um peso que deve ser posto de lado, ou sua alma não poderá ser salva. Vejamos outra coisa. Tudo o que ocupe desnecessariamente o nosso tempo é um peso que deve ser posto de lado. Todo o nosso tempo é de Deus.
e é para ser totalmente consagrado a Ele. Tudo que deixamos ocupar um dia, ou uma hora, ou até mesmo um instante de nosso tempo, e que não seja nosso dever exigido para com Deus, é um peso que atrapalha ainda mais o nosso progresso na corrida cristã. Suponha que um corredor em meio à disputa dos Jogos Olímpicos deixe-se embaraçar por aplausos, elogios dos espectadores. Suponha que ele diminua a marcha para receber e retribuir as saudações de seus amigos e conhecidos ao passar por ele, e assim perca tempo e se distancie do alvo, em vez de usar toda a sua consideração e toda a sua força em todo instante. Ele poderia ganhar a corrida? Agora, deve ser sempre bem entendido que sempre que um homem tolera desperdiçar tempo ou profanar o serviço de Deus, sempre que permite seu tempo ser ocupado com qualquer outra coisa que não seja o assunto de Deus, então ele toma sobre si um peso que deve ser posto de lado, ou ele nunca vai ganhar a corrida. Toda espécie de ocupações às quais não somos convocados na palavra ou pelo Espírito Santo, ou que sejam providências de Deus, mostram ser pesos que devem ser totalmente deixados de lado. Não devemos ter nenhuma atividade que nos envolva em assuntos que não somos chamados pelo próprio Deus, do qual somos servos. Todo o nosso tempo, talentos, capacidades e tudo o mais são dele. O emprego de nossos pensamentos e todas as nossas forças devem ser inteiramente para ele. Portanto, sempre que temos em nossas mãos ou em nossas mentes qualquer ocupação que Deus não nos chama, devemos ser deixados já de servir a Deus. E ficamos servos de outros, ou em outras palavras, estamos empenhados em servir a nós mesmos, ao invés de servir a Deus. Então, dessa forma, torna-se tão impossível ganhar a corrida cristã, como seria impossível nos Jogos Olímpicos se o corredor fosse na direção oposta da meta. Outra coisa que vamos falar é coisas que prendam a nossa atenção, não estando nós chamados pelo próprio Deus a atender esse assunto, é um peso também a ser abandonado. Deus requer que concedamos toda a nossa atenção aos seus assuntos, para glorificá-lo, para obedecer aos seus mandamentos e promover seus interesses. Não temos o direito, portanto, a dar qualquer parte da nossa atenção para aquilo a que Ele não nos chama. Nada, portanto, que ocupe desnecessariamente a atenção de nossas mentes, isto é, toda coisa que não faz parte dos propósitos de Deus, são pesos que devem ser postos de lado. Tudo que cative os nossos sentimentos é um peso e deve ser posto de lado, ou nunca poderemos ganhar a coroa. Deus requer que nossos supremos afetos sejam lançados sobre ele. Sempre que padecemos por ansiedade sobre qualquer outro objeto ou assunto, seja qual for, colocamos então sobre nós uma sobrecarga que deve ser posta de lado. Todas as preocupações, contas, negócios e responsabilidades desnecessárias devem ser consideradas como pesos que devem ser postas de lado. As necessidades reais dos seres humanos são extremamente simples e, em geral, eles têm apenas poucas necessidades, a não ser que se sobrecarreguem de compromissos vãos e desperdicem a vida e os recursos em coisas desnecessárias. E não temos o direito de nos carregar de abatimento com uma infinidade de cuidados e obrigações que não pertencem ao serviço de Deus. Qualquer ansiedade e dever a que Deus nos chama, nós podemos lançar sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Mas onde nos envolvemos em questões que Ele não nos chama, quando assumimos obrigações que Ele não impõe sobre nós, e depois fingir que lançamos isso sobre Ele, é tentar a Deus.
Não devemos, portanto, assumir nenhuma responsabilidade e nenhuma obrigação que não possa ser lançada sobre o Senhor. Sempre que nos comprometemos voluntariamente com assuntos complicados, cuidados extremos e inquietações que Ele não nos chamar, saímos do propósito de Deus. Assumimos encargos que não poderemos levar e ainda assim vencer a corrida. Todos os móveis, aparelhos e qualquer equipamento desnecessário deve ser posto de lado, como um fardo que não poderemos carregar. Imagine uma mulher sendo escravizada de manhã à noite, tendo de verificar os seus artigos, móveis e quinquilharias inúteis que enchem sua casa, se estão todos polidos e limpos e em boa ordem. Ela corre de sala em sala com o espanador, chama sua empregada para ver se as suas cadeiras e mesas e sofás e outras coisas para exibir e não para usar são mantidos em devida ordem. Uma casa grande e muito bem mobiliada para uma família pequena que quase nada disso usa. Uma infinidade de coisas nunca realmente necessárias e raramente usadas. Olha, que fardo essa mulher tomou sobre si mesma, e certamente Deus não a chamou para isso. Agora ela pode ter todo esse cuidado desnecessário em sua mente e ainda chegar ao céu? Eu não creio. E veja também o homem. Como ele luta e sofre para se dar bem na corrida cristã, enquanto cuida de seus equipamentos, sempre incrementando o veículo, o carro, cuidando dos aparelhos e artigos esportivos, ou tendo que carregar seus hobbies inúteis nas costas. A pessoa pode e deve cuidar da saúde do corpo e da mente, mas tudo mais é inútil e é um peso. Certamente Deus não é assim cruel para dar a esse homem uma tarefa de correr a carreira da fé com uma carga dessa inútil nas costas. Os cuidados dedicados aos bens desnecessários devem também ser postos de lado porque são um peso. Por bens desnecessários, eu me refiro a coisas que não são e não podem ser usadas para a glória de Deus e o bem das almas. Veja a loucura e a maldade do esforço humano para enriquecer. Um homem que luta para possuir e guardar 100 milhões de reais, ele está tão exageradamente ocupado como se estivesse se esforçando para possuir e cuidar, guardar 100 trajes especiais e 100 pares de sapatos finos. Seria necessário todo o seu tempo para mantê-los cuidados, sem pó, engraxados e conservados. Ele nunca usaria a maioria disso. Só iria ocupar todo o seu tempo em preservá-los. Assim seria com os 100 milhões também. Um homem nunca pode utilizar esse montante, e é um grande problema para cuidar. Ele deve ocupar quase todo o seu tempo investindo, contratando, verificando notas, títulos, hipotecas e papéis mofados. Então, que vantagem há em buscar ter os 100 milhões dessa forma, se não usar isso para Deus, no mantimento de missionários e propagação do Evangelho e no bem das almas? Ora, certamente é uma carga que, se ele tentar carregar, vai arruinar a sua alma. Todos os bens, portanto, que estão acima de nossas necessidades básicas e muito acima do que é separado e consagrado ao serviço e à glória de Deus, sendo mantidos e usados por Ele, é um peso que deve ser posto de lado ou é impossível ganhar a coroa. A Bíblia até diz: é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ora, se ele é rico, é porque o seu coração está naquilo, está naquela riqueza. Não que devemos fazer apologia à pobreza, à miséria, não isso. Mas a riqueza de um homem não é o que ele possui. Se ele está guardando para quê? Está confiando naquilo? Então que ele guarde o necessário para si
e que use os restos dos milhões que ele tem nas coisas de Deus. Agora vamos falar de outras coisas. Todos os artigos de vestuário e adereços desnecessários devem ser considerados como peso. Quando alguém tem um grande guarda-roupa lotado, ele se põe sempre a verificar se as roupas estão limpas e arejadas, e todos os artigos e adornos bem cuidados. A pessoa terá um assunto de cuidado em seus pensamentos, e isso tomará todo o seu tempo precioso. Todas essas manias e cuidados com artigos e enfeites desnecessários é um peso que também deve ser posto de lado. A moda é outro peso que deve ser posto de lado. Uma multidão de pessoas anda ocupando grande parte do seu tempo com as diferentes estações. Seguem uns aos outros em uma rápida sucessão, lançando e seguindo modas sempre flutuantes, alternando suas roupas, mudando o visual, recebendo novas roupas e eliminando as antigas, andando de lá para cá em compras, conversando sobre as mais recentes modas, as cores de mais bom gosto, melhores marcas ao alfaiate e todo o mundo de fofoca e loucura que envolve o mundo dos estilistas. Quem pode participar da corrida cristã com uma mente cheia de coisas como essas? Quem é que não percebe de imediato que as coisas dessas pessoas, que as pessoas que se envolvem com isso, não são consagradas a Deus? Deus nunca chamou essas pessoas para esse serviço, e nem para se envolverem com essas coisas. Isso é egoísmo e causará a ruína da alma. Será sempre impossível ganhar uma coroa de glória vivendo uma vida influenciada pelo estilo mundano ditado por Satanás. Uma outra coisa é uma vida social frequente e desnecessária. Isso também muitas vezes é um grande peso. Muitas vezes é um grande desfalque no tempo de uma pessoa receber um monte de ligações, atender redes sociais e visitas com tantas conversas prolongadas como é frequentemente o caso. Os cristãos devem sempre tomar as medidas necessárias de modo a dispensar tanto quanto possível todas as atividades sociais desnecessárias. Eles devem estar sempre prontos para exercer a hospitalidade ao máximo de sua capacidade. Devem receber seus amigos, ser cordial, agradar os desconhecidos por amor a eles. Entretanto, ao mesmo tempo, não devem permitir nenhum instante desnecessário em seu tempo de forma alguma. Que seja sempre lembrado que toda delonga em vida social, recepções, distrações sociais ou visitas sociais, a qual não estamos manifestamente chamados pela providência e vontade de Deus, é um peso que deve ser posto de lado. Toda leitura desnecessária deve igualmente ser deixada de lado. Por leituras desnecessárias, quero dizer toda leitura que não é necessária para nossa maior utilidade e bem-estar. Cada coisa que está além e acima disso é porque não somos chamados pela vontade de Deus. Isso absorve a nossa atenção num desperdício de tempo. E muitas vezes são muito pior do que só um desperdício, uma vez que dificulta as nossas mentes com uma infinidade de coisas que não são compatíveis com a nossa maior santidade e maior utilidade. Também toda conversa desnecessária deve ser considerada como um peso. Certamente é um grande fardo e vício manter nossa língua solta. Muitas pessoas parecem falar por falar, para satisfazer um espírito tagarela. E eles muitas vezes vêm com alguma conversa prolongada sobre nada ou que seja tão bom como nada, sendo um grande obstáculo para a vida espiritual. Agora, se deve lembrar que nossas línguas são para ser usadas somente para a glória de Deus e para o uso da edificação, pois que para cada palavra ociosa será preciso dar conta no dia do juízo.
Portanto, todas as conversas desnecessárias devem ser evitadas como inteiramente incompatível com o crescimento na graça e com o funcionamento de nossa corrida espiritual. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é inútil, é vã. Em resumo, toda coisa a qual não estamos providencialmente chamados e que não é, portanto, uma parte de nosso dever como cristãos, é considerada como um peso e deveria ser deixada de lado. Tudo o que é inconsistente ou não conduz à nossa maior utilidade deve ser considerado como um peso e de uma vez por todas colocado de lado. A outra coisa que eu devo chamar a atenção, que pode ser considerado de natureza bastante delicada. Eu falo de todos os casos de amor inoportuno e inadequado, e talvez fora do tempo. Poucas coisas ocupam mais completamente a mente dos jovens do que casos de amor ou namoro. Agora, sempre que existem circunstâncias em que a providência de Deus indica o dever de procurar uma esposa ou para se tornar uma mulher, essas coisas são lícitas e poderão ser assumidas, atendidas na vontade de Deus, sem distrair a mente para longe de Deus. Mas, sempre que os afetos estão se remoendo em tais assuntos, onde não há nenhuma chamada na providência para seguir esse curso, é um peso grave que deve ser posto de lado. Quanto tempo é gasto parando sobre tais assuntos, em distrações, com recados, romances, nessas ocupações do pensamento e do sentimento, em todos os poderes da mente? Essas coisas devem ser postas de lado, elas não pertencem ao serviço de Deus. Porque, no caso suposto, não há nenhuma chamada providencial para a mente se entregar a tais objetivos. Na verdade, a mente se entregou à paixão e, portanto, agir sem consultar a Deus e sem ser chamado pela providência divina para mover a atenção nessa direção é um abandono real do serviço de Deus e fazer provisão para a carne. É um desvio real de coração. É um esforço para agradar a nós mesmos e não a Deus. Ganhar a coroa dessa forma é impossível. Na verdade, o objetivo não é ganhar a coroa de glória, mas ganhar uma esposa, uma namorada e ganhar um esposo ou um namorado. Portanto, se seguem seus afetos, encantos e interesses antes de ter certeza que Deus providenciou isso para formar uma família, não estão agindo para a glória de Deus, mas buscam provisão carnais para cumprir os seus desejos ardentes. Agora vamos falar sobre a segunda condição para ganharmos essa corrida, que é deixar de lado todos os pecados que nos assolam, todos os pecados que nos rodeiam. O pecado que nos rodeia é aquele que, por causa da nossa constituição, ou circunstância, ou ambos, estamos mais particularmente expostos, e nos quais mais facilmente, mais frequentemente, estamos mais fáceis de cair, vamos dizer assim. Entre eles estão mau temperamento. Esse é um dos pecados que mais afligem a maioria das pessoas cristãs. Por conta da sua própria constituição, ou a saúde, ou uma outra circunstância, é impressionante ver como tantas pessoas frequentemente tornam-se irritadas. Este é um pecado que muito facilmente aflige grande número de pessoas. Parece que elas são arrancadas do equilíbrio para ficarem encolerizadas e muitas vezes se enchem de ira por coisas insignificantes. Isso deve ser posto de lado. Também o mau humor é outro pecado que nos assedia facilmente. Esse comportamento é uma ira de forma mais branda.
é um estado rabugento e melancólico da mente. Muitas pessoas raramente vão ser cheias de ira ou dificilmente manifestarão o que é geralmente chamado de raiva. No entanto, essas pessoas são extremamente dadas ao mau humor. Isso deve ser deixado de lado. A cobiça também é outro pecado que nos assedia facilmente. Isso é uma forma peculiar de egoísmo. Algumas pessoas parecem cobiçar ou desejar tudo o que vem, especialmente tudo que seja um pouco superior ao que elas já têm. Um celular, uma bicicleta, um carro, uma fazenda, uma casa, uma roupa, uma riqueza, uma posição de mais poder, ou qualquer coisa melhor que as suas coisas. Elas cobiçam, pois nunca estão contentes com o que têm. Essas pessoas pouco percebem que esse é um pecado que nos assedia facilmente. Agora, todos esses desejos que nos prendem são totalmente inconsistentes com a corrida cristã. E aqueles que percebem as influências da cobiça na mente vão descobrir que essas coisas sempre destroem sua paz de espírito e comunhão com Deus. E sempre que os homens se deixam levar pelo desejo de ter isso ou aquilo, ou desejarem tomar posse de qualquer coisa a que Deus não chamou para eles estão sempre fora do caminho e devem atirar tais tentações totalmente de lado, ou eles nunca poderão terminar a corrida cristã. Parece que alguns nunca estão satisfeitos com o que eles têm. Por isso estão sempre cobiçando mais e melhores coisas, contanto que nenhum dos seus conhecidos as tenha. Como diz a Escritura, assim como o inferno nunca se farta, eles vivem aumentando seus próprios desejos. Ora, Deus muitas vezes lhes concede o seu desejo, mas envia miséria e pobreza às suas almas. Você nunca observou que quando você tem em seu coração muito desejoso de ter algo que você não possuía antes, e quando você consegue isso, é um laço para a sua alma, pois você acaba tomando os seus pensamentos e o seu tempo nisso e leva você para longe de Deus? Então largue essas coisas, porque isso leva à ruína da alma. Outro pecado que nos assedia facilmente é a avareza. A avareza é uma inclinação à aquisição de riquezas. Algumas pessoas são muito propensas a esse pecado. Assim, qualquer oportunidade de fazer um bom negócio, uma especulação, é uma grande tentação para eles. Há uma tendência constante em suas mentes ao egoísmo sobre essa forma. Mas isso deve ser contido e guardado, ou nunca chegaremos no céu. Desonestidade é outro pecado que assedia facilmente. Algumas pessoas acham extremamente difícil serem justas e honestas no que dizem e fazem. Elas são tentadas a pequenas fraudes, pechinchas, espertezas mesquinhas em quase tudo, e frequentemente caem facilmente nessas tentações. Eles não são sinceros e honestos com eles mesmos, e não o serão na posição vertical com Deus em seus assuntos religiosos. Em suma, eles tendem fortemente a um estado de espírito hipócrita. Não podemos correr uma corrida de cristão com sucesso sem colocar isso inteiramente longe de nós. Falsidade é outro pecado que assedia facilmente muitas pessoas. Eles não parecem possuir um espírito verdadeiro. Eles não parecem amar a verdade por si mesma, mas são muito propensos a dar um colorido falso para quase tudo o que dizem. As luzes e as sombras são jogadas à sua própria maneira e critério, de tal forma a dar uma falsa impressão da situação real. Agora, esse pecado assedia tão facilmente algumas pessoas que às vezes nunca sabemos exatamente se podemos acreditar nelas. Desrespeito e invasão dos direitos alheios é outro pecado que assedia facilmente.
É surpreendente ver a tendência que existe em algumas mentes de invadir o espaço alheio, passando o limite e cometendo delitos sobre os direitos dos outros, em uma grande variedade de formas, aparentemente sem o menor escrúpulo de consciência. Eles invadem os direitos do próximo de várias formas, se metem em seus assuntos, tomam para si todo tipo de coisas, às vezes roubando mesmo, pegando coisas sem licença e às vezes comprando e vendendo toda espécie de produtos adulterados, falsificados, com a finalidade de lucrar ou levar vantagem, prejudicando o outro. Na verdade, é surpreendente ver a que ponto muitas pessoas chegam por menosprezar os direitos dos outros que as rodeiam. Elas parecem ser extremamente egoístas e quase supremamente imprudentes, indo tão longe quanto pensam que podem, achando que não afeta o caráter e às vezes até reagindo na justiça. Uma pessoa desse espírito não pode mais ir ao céu do que Satanás pode, a menos que deixe de lado esse estado de espírito e sentimento em relação aos direitos mais sagrados do seu próximo. Infidelidade no trabalho é outro pecado que assedia facilmente muitos indivíduos. Eles não são fiéis a Deus em suas próprias ocupações e trabalho, e nunca demonstram esse respeito sagrado em tudo o que fazem como seu dever para com Deus requer. Eles não parecem compreender que, antes de tudo, eles são os funcionários e agentes do Senhor Jesus Cristo, e que Ele espera deles a mais inteira prontidão e fidelidade. Eles são extremamente distraídos e imprudentes, e desatentos aos negócios. Se eles são empregados, escriturários, agentes ou trabalhadores, seja dentro ou fora da empresa, eles são servos daqueles que o vigiam e sentem pouca ou nenhuma responsabilidade, nada atendendo a não ser por causa dos salários. Eles são, portanto, extremamente infiéis com o seu patrão e para com Deus, e nunca podem chegar ao céu com tal estado de espírito como esse. É egoísmo puro e injustiça e qualquer outra coisa menos a religião de Deus. Indolência é outro pecado que assedia facilmente muitas pessoas. Multidões são realmente muito preguiçosas para ser religiosas. Em todo lugar na Bíblia, a vida cristã é representada como uma luta, um conflito ao qual a maior atenção deve ser dada, e sobre a qual todas as faculdades da mente devem ser tenazmente empregadas. É representada como uma vida de atividade máxima, tanto na forma de corrida, como nos conflitos dos jogos a que alude o texto. Agora, uma pessoa pode ser preguiçosa e chegar ao céu? Não. Todos os ventos e todas as ondas, marés, modas, todas as novas visões humanas e novas ordens mundiais, e todas as influências desse mundo marcham em conjunto em rumo certo para o inferno. Entretanto, a não ser que preparemos o nosso lombo para a batalha e tratemos todo o nosso ser para o trabalho, deixando de lado a preguiça, nunca iremos conseguir travar as marés, superar os obstáculos, vencer o prêmio e plantar os nossos pés nas colinas da glória. Outra coisa que nos assedia facilmente é o mexerico. Deus disse: não andarás como mexeriqueiro entre teu povo. Existem algumas pessoas que parecem ficar tão inchados por cada segredo que tiveram a chance de descobrir, que ficam em agonia até que eles possam correr e contar isso. Eles têm o hábito de correr para lá e para cá para espalhar a notícia. Eles são literalmente mexeriqueiros, fofoqueiros e caluniadores. Eles vasculham os jornais, TVs, rádios e levam as suas fofocas virtuais falando, enviando e-mails ou em redes sociais, amparados por uma outra multidão de fofoqueiros que fazem o diabo se assentar no trono de seus corações,
quando postam mais notícias, usando tudo o que pode para caluniar e difamar pessoas e fatos, falando dos erros dos outros pelas costas. Tal pessoa é uma praga para a sociedade e um pecador, e deve deixar de lado esse pecado que tão de perto rodeia se quiser chegar ao céu. Falar mal é outro pecado que assedia facilmente. Falar mal quer dizer falar das falhas reais ou supostas dos outros pelas costas, falando do que está a seu descrédito, sem ser chamado claramente a isso pela providência. Isso é realmente espírito de calúnia, mesmo que as coisas ditas sejam verdadeiras ou falsas. É totalmente inconsistente com a lei do amor, que diz para fazermos pelos outros o que gostaríamos que eles fizessem por nós. Por conseguinte, é um pecado, e um pecado que nos assedia facilmente. Ele deve ser deixado de lado ou a corrida nunca pode ser vencida. Leviandade é um outro pecado que assedia facilmente. Algumas pessoas, na verdade, muitas pessoas, são dadas a muitas brincadeiras, risadas, chocarrices e piadas que fazem não só dissipar toda a solenidade de suas próprias mentes, mas servem também de tentação e influência a todos ao seu redor. Leviandade de espírito é extremamente incompatível com a religião cristã. Levianos não chegarão ao céu. Deixe que isso seja sempre lembrado, e se você é dado a essa loucura, coloque-a de lado ou você vai perder a sua alma. Inveja é outro pecado que assedia facilmente muitas pessoas. Quando eles veem os outros se elevando em riqueza, influência, melhoria intelectual ou moral, quando eles veem os outros mais bonitos, mais humildes ou mais estimados do que eles, ficam cobiçosos e invejosos. Isso mostra um estado de espírito totalmente inconsistente com o amor a Deus e ao próximo. Isso deve ser totalmente posto de lado com arrependimento e confissão desse pecado, ou a pessoa nunca poderá ser perdoada. Ciúme é um pecado que assedia facilmente a muitas pessoas. Com isso quero dizer um temperamento desconfiado. Algumas pessoas são extremamente dadas a isso. Elas parecem estar constantemente vigiando para ver se não estão sendo de alguma forma menosprezadas. E se outras pessoas não lhe estão sendo apresentadas, ou se existe algo que outros são levados a conhecer e delas é mantido em segredo. Esse estado de espírito se manifesta de 1000 maneiras e sempre é um temperamento de ódio e deve ser posto de lado como um pecado que assedia. Ambição é outro pecado que assedia facilmente muitas pessoas. Esse pecado pode tomar um grande número de formas. Muitas vezes se manifesta entre os estudantes no desejo de superar os outros em sua classe na estima dos seus professores e no desenvolvimento intelectual. É um pecado com muitas facetas e divisões, a ambição. É um pecado com dificuldades e obstáculos, porque parece ser comum a um grande número de pessoas, desde o imperador no seu trono até o escravo que trabalha em suas algemas. Você vai ver esse pecado na escola comum, na faculdade, no seminário teológico, vai ver ambição no púlpito, vai ver na igreja, no corpo de obreiros, vai ver ambição no bar, no balcão, no tribunal, vai ver em um campo militar, em todos os lugares onde estão os seres humanos. Todos ambicionam ser mais, ter mais, aparecer mais, ser mais requisitados, ter mais lucro e vantagem em tudo, e muitas vezes sob o disfarce de uma grande e extraordinária humildade e de um grande e interesseiro desejo de fazer o bem, para assim atrair coisas boas para si mesmo. Isso é um egoísmo disfarçado. Esse pecado deve ser posto de lado pela fé em Jesus, que é o único que deve ser tudo e é o único que deve ser e estar em tudo. Intemperança no comer é um pecado que assedia facilmente uma grande multidão de pessoas.
Quando uma pessoa come demais, em quantidade ou qualidade, que seja inconsistente com as leis da vida e da saúde, ela é culpada de intemperância. A intemperância no comer é um pecado tão real como no beber refrigerantes ou outras bebidas, e é realmente tão inconsistente com a salvação como qualquer outro pecado. Intemperância no beber também é um pecado que assedia as pessoas facilmente. As bebidas alcoólicas são extremamente perniciosas, viciosas, e tendem a escandalizar as coisas de Deus. O melhor é se abster por completo disso, pelo bem dos outros que se escandalizam. Não existe nada pior do que beber essas coisas, e às vezes sem moderação, em quantidades que são extremamente prejudiciais para a saúde. Arranjam desculpa dizendo que Paulo mandou Timóteo beber para sua doença no estômago, Jesus bebia vinho, só para se embriagarem, porque sua atenção não está mais em Deus. Todo uso demasiado de bebidas é incompatível com as operações mais saudáveis de todas as funções da vida, é intemperância. Seja bebidas alcoólicas, suco, café, chá, refrigerante ou qualquer outra bebida. As pessoas criam vícios em tudo. Deus nos ordena a ser moderado em todas as coisas, mas hoje em dia nada é considerado intemperância, somente algumas das formas mais flagrantes, como no uso de bebidas alcoólicas. Infelizmente, o fato é que, provavelmente, existe 10 vezes mais intemperância em outras coisas do que no uso de bebidas alcoólicas. Que seja sempre lembrado que cada violação das leis da vida e da saúde, para a qual não fomos chamados pela providência de Deus, é intemperância. Agora, um homem pode estar em uma circunstância e sob necessidade tanto de comer ou beber coisas que para ele são naturalmente saudáveis. Ele pode estar em situação difícil e precária, onde tem que praticar certas coisas ou sobreviver sob circunstâncias que violam as leis da saúde e da vida. Seria como um caso de missionários em locais onde a sobrevivência é difícil. Mas quando a providência chama para isso, não é pecado, e portanto não é pecado de intemperância. Orgulho e vaidade em se vestir ou se arrumar é outro pecado que assedia facilmente as pessoas. As pessoas são sempre culpadas disso quando vestem o que elas não iriam vestir, ou mudam seu visual de forma que não fariam se elas estivessem à espera de receber uma visita pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as satisfações carnais são pecados, e a maioria das pessoas facilmente é rodeada desses pecados. Somos obrigados a não arranjar provisão para a carne, e não buscar nada para a carne cumprir os seus desejos ardentes. Quer comamos, ou bebamos, ou quer façamos outra qualquer coisa, devemos fazer tudo para a glória de Deus, e não por uma questão de satisfazer nossos apetites e paixões. Satisfazer a si mesmo é sempre egoísmo e sempre pecado. O espírito de egoísmo e autoindulgência deve ser deixado. E tudo o que fazemos deve ser feito a partir de uma maior motivação do que agradar e satisfazer a nós mesmos, ou estaremos arruinando nossas almas. A incredulidade é outro pecado que nos assedia facilmente. Nada é mais comum e nada é mais fatal do que a incredulidade. É um pecado que nos priva de todas as outras bênçãos. Quão infinitamente mais estranho ainda é que esse é um dos pecados que nos assedia muito fácil. Ele mostra a grande degradação da natureza humana decaída. Quão cruel e vil é a desconfiança na infinita verdade, e não acreditar naquilo que reconhecemos que não pode mentir. Esse é o mais grosseiro de todos os absurdos, e a mais irracional de todas as abominações do mundo, e ainda parece ser o pecado que mais facilmente aflige toda a humanidade. Mas a incredulidade deve ser repudiada, ou a condenação é certa, e você nunca sairá de seus problemas, aflições, doenças.
Toda negligência do dever deve ser abandonada, ou não poderemos ser salvos. Algumas pessoas estão dispostas a reconhecer que tais e tais coisas são o seu dever, mas elas admitem isso com total indiferença, enquanto negligenciam o dever de fazê-las. Agora, essa conduta é tão fatal como a própria morte. Como poderão ser salvos aqueles que reconhecem as suas obrigações e ainda assim se recusam a fazê-las? Fazer que sua própria religião consista em confessar que não faz o seu dever em vez de desempenhá-lo de uma vez? Isso não pode ser assim. Cristo não está satisfeito conosco, vendo-nos confessar o que devemos fazer e não o fazemos. Iremos afastar de forma imprudente os nossos deveres para longe e fazer aquilo que não devemos fazer? É verdade que a confissão é um dever, mas é aquele que confessa e deixa que alcançará a misericórdia. A terceira condição para que a corrida possa ser vencida é que a iniciemos bem. O início da corrida é o nascer de novo. Esta é uma parte muito pessoal, muito delicada. Eu peço que o Espírito de Deus sonde o coração de cada um, porque cada um pode dar essa resposta a si mesmo, somente a pessoa e Deus. O nascer de novo genuíno se dá quando a pessoa reconhece seu estado errado, egoísta, orgulhoso e pecaminoso contra Deus. Assim, reconhecendo sua real situação espiritual, onde impera a justiça própria, ela se arrepende e pela fé em Jesus Cristo deixa de lado em absoluto o egoísmo, e todos os pecados e passados são apagados, e vem à mente o refrigério e a paz, a doce paz e o descanso celestial pela presença do Senhor. Os seres humanos nascem com a mente egoísta, e o orgulho de Satanás não os deixa ver o quanto são pecadores, egoístas e contrários ao caráter de Deus. E o diabo ainda luta de toda maneira para tentá-los e mantê-los no pecado mesmo, ou fazê-los pensar que, afinal das contas, estão já justificados diante de Deus, através de falsas experiências criadas pela imaginação e não pela realidade da verdade em suas mentes. Uma busca egoísta pela salvação, quando uma pessoa busca a salvação de forma egoísta para trazer bem a si mesma, cria na mente dela um Deus fictício, uma salvação ilusória, um Cristo imaginário, e essa ilusão terrível, se formos olhar, é a causa real de toda falsa religião no mundo e todas as falsas experiências no meio religioso e evangélico. Nascer de novo é uma mudança radical na mente egoísta. A mente egoísta se disfarça de justa, se disfarça em uma mente que está justificada diante de Deus. E essa transformação, ela ocorre porque a mente se transforma em uma mente semelhante à de Deus, desinteressadamente benevolente. Aceitando a verdade e com o arrependimento, a mente é transformada totalmente por Deus em uma mente inocente e benevolente, que faz o bem, não com o interesse de fomentar a felicidade própria ou assegurar sua salvação, mas pratica o amor desinteressado, anda na santidade, desaprova total e absolutamente todo o pecado, tem até nojo de tudo, essas coisas, porque ama a glória de Deus e a edificação do reino do seu Pai e a felicidade do seu povo. Uma pessoa assim transformada está disposta a morrer ou sofrer para salvar os próprios inimigos, porque os ama e os quer bem profundamente. Mas não passa pela cabeça dessa pessoa que está sofrendo apenas para
na eternidade também garantir a salvação a si mesmo. Esse estado de espírito nunca busca seu próprio interesse, nunca idolatra sua forma de pensar, sempre considera os verdadeiros crentes como superiores a si mesmo. E nunca é sábio em si mesmo. Quando alguém realmente nasce de novo, essa pessoa não tem noção da sua experiência, ou seja, não coloca confiança em sua experiência, mas confia totalmente em Deus. A pessoa é transformada por Deus em um ser humildemente inocente e puro, com uma personalidade submissa e gentil, pois recebe o Espírito do Deus vivo. Assim, o recém-convertido não confia em si mesmo, nem em nada humano e carnal. Ele sabe que não é nada e não pode nada se não for capacitado e movido pelo poder do Espírito. E sempre faz tudo totalmente para a glória de Deus e o maior bem geral de todos. Às vezes, o seu conflito mental e lutas diárias serão grandes, trazendo até dificuldades e provações nesse mundo mau. Mas se vencer e não desviar do primeiro amor, Deus o guiará sempre no caminho, e na regeneração e crescimento. Deus nunca admite nenhum grau de egoísmo, por pequeno que seja. Se alguém acha que nasceu de novo, mas mesmo assim sente que ficou algum resquício de egoísmo, ou segundo as intenções de sua alma, no início dessa experiência, está enganando a si mesmo. Jesus morreu fatidicamente, mas não foi para ganhar honra e coroa e um grande nome. Ele morreu em obediência amorosa a Deus. E o seu único interesse e recompensa que buscava alegremente era salvar a humanidade de todos os seus pecados. E o gozo que lhe estava proposto era que seus próprios inimigos tivessem como ser salvos do pecado, dando a eles a paz, santidade e retidão. Assim também Moisés tinha em vista a recompensa, que era a salvação de Israel, não a recompensa própria. Na verdade, não se pode conceber nenhum mínimo grau de egoísmo em Deus. A menos que estejamos nessa direção, nosso avanço está equivocado. A menos que as pessoas sejam verdadeiramente regeneradas pelo Espírito de Deus, elas correm em vão. Na verdade, elas não estão no caminho. Convencidas pelo diabo que está tudo bem, elas estão correndo com a multidão na direção errada por completo. E claro, a corrida será executada em vão e na ilusão, pois a palavra de Deus diz: se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Outra condição para se ganhar a corrida é executar a corrida legitimamente. Você deve guardar os mandamentos de Cristo. Você deve viver uma vida de fé no Filho de Deus. Você deve aprender a andar por fé e não por vista. Cristo em todo lugar faz da obediência os seus mandamentos a única evidência de que estamos aceitos por Ele. Diz o apóstolo, e em outros lugares é afirmado, que os que correm no estádio não são coroados se não correrem legitimamente, isto é, de acordo com as regras da corrida. Nós também não ganharemos o prêmio, a menos que respeitemos as orientações de Cristo. Ele é o juiz. Por isso, corra com a mente firme no propósito de segui-lo e obedecê-lo, a fim de que você possa ter sucesso. Outra condição para ganhar o prêmio é a perseverança até o fim. A Bíblia, em todo lugar, condiciona a salvação sobre a perseverança na santidade até o fim da vida. Assim está no texto: e correr com paciência, isto é, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Que isso seja sempre lembrado. Outra condição é sermos profundamente sinceros e honestos em nossa vida religiosa. De acordo com as orientações de Cristo, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nenhum homem vai realmente buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça
e fazer disso o primeiro e o grande negócio da sua vida, a menos que ele seja profundamente honesto e examine a si mesmo com grande seriedade para ver o porquê que serve e busca a Deus, e ver claramente se ama a Deus por sua própria causa ou busca amar e servir a Deus somente pelo que Deus lhe pode dar ou livrar. Outra condição é a inteira consagração de nossas vidas ao serviço e glória de Deus. Nada menos do que consagração total é verdadeira honestidade e sinceridade saudável no trabalho. Observações. Vamos agora colocar algumas observações. Então, é fatal sobrecarregarmos-nos com qualquer coisa que seja incompatível com uma vida santa e espiritual. Qualquer coisa que é inconsistente com a nossa caminhada diária com Deus é totalmente inconsistente com a obtenção da nossa salvação, e como um abismo chama outro abismo, com toda certeza essas coisas poderão nos cegar e iludir nossa alma até as profundezas do inferno. A partir desse tema, podemos ver a loucura e o desvario de uma grande multidão que se dizem religiosos, evangélicos e todo tipo de cristãos. Qual seria o pensamento de um corredor nos Jogos Olímpicos, citado por Paulo? Se tivesse que correr encurvado, carregado pelo peso de areia, ou barro, ou ferro, ou cobre, prata ou ouro nas costas, ou ainda impedindo a ação de seus músculos, vestindo-se de uma forma embaraçosa ou amarrotada, ou ainda gastando seu tempo ou pensamento, preenchendo-os com coisas totalmente incompatíveis com o seu esforço máximo? Agora, me parece que um grande número de cristãos que se professam cristãos não entende bem a verdadeira natureza da religião, uma religião pura e sem mancha para com Deus, o Pai, e que é indispensável para a obtenção de uma vez de sua coroa de glória. Imagine um homem correndo a corrida cristã, com uma carga enorme de negócios desnecessários em suas costas, e também uma mulher tentando correr a corrida cristã amarrada de tal forma que a torna totalmente incapaz de fazer qualquer esforço. Se ela tentar fazer qualquer esforço a mais, será um fracasso e um sufocamento. Ela carregou-se demais com bugigangas e tudo que é inconveniente para a sua carreira. Veja um homem com grandes maletas cheias de prata e de ouro, com um pacote enorme de papéis debaixo do braço, um baú de metal com títulos de hipotecas, certificados, ações e multidões de coisas amarradas nas costas. Imagina alguém tentar a corrida cristã e dirigir empresas inteiras, indústrias de comércio de artigos inúteis, entretenimentos, modas ou qualquer outra forma de se perder tempo. Essa pessoa está determinada a chegar à glória, mas quer carregar junto consigo seus negócios inúteis, pensando que conseguirá entrar com isso nos portais celestes. Há outros que vendem cigarros, bebidas, artigos piratas, e pensam ser isso um fardo leve para se levar na corrida. Em suma, vemos os corredores que vão ao chão, desabando com toda a variedade de grandes obrigações sobre eles, com todos os pesos e pecados que os afligem, os quais o diabo deseja que eles tenham, a fim de evitar que ganhem o prêmio. Agora deixe-me dizer que a conduta de tais cristãos professos, que se dizem evangélicos e outros religiosos, que assim vivem, é algo grotesco e irônico, e é tão altamente ridículo como se eles fossem meramente uma espécie de palhaços. É como se alguém na religião cristã que só serve de piada e diversão para o mundo. É a maior calúnia, a maior pedra de tropeço que pode ser concedida. Trabalham para o diabo e suas ilusões, e não para o Deus vivo e para a realidade do seu reino santo. Até que você esteja disposto a fazer todos os sacrifícios necessários, cortar a mão direita que te faz tropeçar e arrancar o olho direito que te escandaliza, você nunca terá a probabilidade de vencer nessa corrida.
Você vê a importância de analisar os custos. Vai custar-lhe muito ser verdadeiramente religioso para com Deus. Não se engane. Você pode até passar por um cristão. Você pode até obter um tipo de esperança. Você pode ganhar ainda uma reputação como uma igreja mundana e carnal, de ser um discípulo de Cristo. Mas marque bem o que eu digo e o que Cristo diz. A não ser que um homem deixe tudo o que tem, ele não pode ser discípulo de Cristo. Egoísmo sobre qualquer forma e disfarce e em qualquer grau deve ser cortado dos ramos até a raiz e deve ser repudiado completamente e para sempre, ou você vai causar um naufrágio da sua alma. A partir desse tema, vemos a miséria da criação de tal multiplicidade de desejos e carências artificiais entre os homens e a necessidade de simplificar ao máximo, o máximo possível, todas as nossas atividades e todos os nossos planejamentos domésticos, de modo a deixar a mente o mais desembaraçada possível e dar a nós mesmos o tempo que precisamos para cultivar a espiritualidade profunda que é indispensável para a salvação. Vemos a insensatez de nos empenhar em responsabilidades que nós não estamos claramente chamados pelo Pai Celestial. Estas não são as coisas as quais devemos impor como obrigação a nós mesmos, não importando o que sejam. Nunca devemos nos desgastar, deixando-nos levar às circunstâncias de responsabilidade a que não estamos claramente chamados na providência. Se o fizermos, elas serão seguramente pedras de tropeço para nós. Não poderemos orar pela bênção e orientação e apoio de Deus. E sem a sua orientação e apoio cairemos e faremos naufragar as nossas almas. A doutrina desse discurso não é para ser admitida apenas como uma questão de teoria. E não podemos chegar ao céu por apenas dizer isso ou aquilo é verdade. E que devemos fazer isso ou aquilo. E depois seguir como sempre temos agido. Mas que seja compreendido, devemos realmente e de fato deixar de lado todo o peso que levamos e o pecado que tão facilmente nos rodeia e correr com paciência, ou seja, correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Reconhecer a obrigação e não cumpri-la é fatal. Desde que isso seja sempre lembrado. Quando reconhecemos o nosso dever, devemos fazê-lo, ou não temos direito de esperar a coroa. Amados, observemos isso.